Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Classe dos adultos, estamos na lição de número 6, a consciência, o tribunal interior, e este vídeo aqui é o nosso vídeo tradicional do nosso canal, onde nós compartilhamos com você este roteiro aqui, 3 tópicos, 3 subtópicos, com uma didática um pouco diferenciada da usada na lição, mesmo material, mesmo conteúdo, somente a maneira de expressar a lição, não é didaticamente, é que nós diferenciamos isto porque por muitos anos eu fui obrigada a fazer assim. O pastor local tinha este recurso, esta maneira de ensinar e assim treinava todos os professores para que o fizessem. Assim que eu treinei tanto que hoje, não sei no melhor sentido fazer de outra maneira ou em verdade prefiro esta maneira, é a maneira que eu uso na minha aula de escola dominical. Então compartilhamos como sempre para você este recurso, está disponibilizado para você na descrição deste vídeo, como fazemos todas as semanas. Então nós vamos dividir este estudo sobre a consciência em 3 tópicos. O primeiro deles vai ser as leis que regem a consciência. O segundo deles vai ser o funcionamento da consciência. Em terceiro, nós vamos falar sobre os defeitos da consciência. Você vai estar vendo, que este material é 100% retirado do comentário. E por falar em comentário, nós neste canal também disponibilizamos a lição comentada, ou seja, eu vou estar lendo algumas partes, da lição, não toda, porque eu entendo que você leu, mas vou estar comentando, focando algumas partes que eu acho que vai ajudar você como professor a focar em algumas coisas importantes e também dando sempre alguma dica de como interagir estes assuntos na sua sala de aula. Mas a aula daqui de hoje, no nosso roteiro tradicional, primeiro tópico, as leis que regem a consciência, nós disponibilizamos 3 aí. Primeiro é a lei moral ou natural, segunda, a lei civil ou nacional e terceira, a lei de Deus ou espiritual. Então foi isso que o nosso comentarista ensinou-nos no primeiro tópico dele também. E, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a lei moral ou a lei natural, é onde ele gastou o maior tempo de explicar, porque nós não temos muitos lugares, muitos recursos de aprender isso, a não ser com a nossa própria sensibilidade humana, razão humana, de entender que lá no fundo, todos nós seres humanos temos um senso, um sensor de bem e de mal, de certo e de errado. Claro que quando a gente fala assim, a gente vai dizer, olha, para uma coisa é certa, para outro errado. É verdade. Não estamos desfazendo disso. No entanto, existem algumas coisas, e não são poucas, que para todos os seres humanos, dentro dele, em algum lugar, ele sabe que aquilo não é bom, Está errado, está injusto em relação ao seu próximo, coisas desse tipo. No estudo, inclusive, comentado, nós fizemos um estudo um pouco mais detalhado sobre este tópico aqui. No entanto, eu vou ler aqui para você os 2 textos que nós propomos para o estudo desse subtópico. Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16 diz: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. E este é parte do texto, da nossa leitura bíblica em classe, aí da lição. Ou seja, este é um dos textos, se não o único, que usa palavras explícitas para isso que nós estamos ensinando. Podemos encontrar outros textos que ensinem isso implicitamente, Nós podemos entender do texto essa verdade. No entanto, este texto usa as palavras consciência, o fato de julgar, de acusar, e este julgamento não está só no julgamento próprio de si mesmo, mas no julgamento que Deus há de fazer, é o que diz o versículo 16. Ou seja, significando que a consciência do homem o acusa. A consciência do homem, e está falando no contexto aqui do homem natural, não do crente que já aceitou Jesus, já conhece a lei de Deus, não, do homem natural, E quando você lê, por exemplo, livros que falam de sabedoria de forma geral natural, como é o caso de Salomão, você vai da mesma maneira verificar, como eu disse, por inferência, ou seja, lá não há uma palavra escrita que é assim que acontece dentro da pessoa. No entanto, você vai ver que naturalmente as pessoas julgam os casos do dia a dia segundo esta lei
que é natural de dentro de cada um dos seres humanos. E não importa se é índio, que nunca nem aprendeu a ler, se é africano, se é lá da Sibéria, não importa de onde é, todo ser humano é dotado por isso, e nós entendemos pela palavra de Deus, porque Deus fez assim. Foi Ele quem colocou, não é, esta lei natural, esta lei moral dentro desta natureza humana que Deus criou também, né? E ela vai acusar, ela junto à consciência, junto com os pensamentos, ou seja, as lembranças o entendimento das coisas, não é? Vai acusar ou defender a pessoa dentro de si mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 25, Paulo também escrevendo à mesma igreja diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus pelas coisas criadas, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e também de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Nós vamos terminar aí no 25, né, que diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que mostra aqui é o seguinte: Deus nos está fazendo entender algo que talvez, se não tivesse aqui, nós não teríamos a certeza que todos alcançam. Eu vou dizer isso de mim mesmo. Quando eu estudo coisas profundas na física, na química, na astronomia, não é? É o estudo dos planetas, galáxias, não é astrologia, viu, irmãos? Mas quando nós aprendemos algo que estes cientistas encontraram, afinal eu não sou cientista, então eu só leio os achados, e você vai ver que é impossível para eles concluírem ou negarem a existência de uma inteligência maior. Ele pode até não chamar de Deus, mas que tenha sido a causa daquilo que eles estão conhecendo e cada vez conhecendo mais. Esta é a verdade que eu vejo hoje, quando a tecnologia e a ciência já cresceu desta maneira. Mas Deus está me fazendo entender aqui que todo ser humano, ok? Quando ele vê a criação, a grandeza da criação, e eu me lembro de um pastor que a gente sempre ria dele, pastor Arnoldo Gonçalves, ele é cubano, e ele sempre que ia pregar, de vez em quando ele falava das estrelas, e ele perguntava por que Deus criou tantas estrelas. Ele disse, será que era para os namorados, né, usar na noite, ficar toda, né, cheia, estrelada? E não, ele era muito pensador, mas eu gostava, achava bem engraçada a maneira dele fazer essa pergunta, e realmente eu fiquei, para que Deus criou tantas estrelas? Com isso, eu só quero dizer o seguinte, que a grandeza da criação de Deus, a beleza da criação, as estações, a chuva, enfim, tudo que nós observarmos dá testemunho de um Criador. E por este texto, nós entendemos que o homem deveria, talvez não conhecendo o nome deste Deus, mas entender que há um Deus, não é? E o glorificar como Deus. Mas o homem escolheu fazer imagens das coisas criadas e adorar o criado, seja ele mesmo, um deles, o ser humano, o seu próprio ego, né? Antes ou mais do que no lugar do Criador. Então, não só isto é um pecado, e Deus fala por causa disso, ele os deixou aquilo que eles escolheram fazer, mas mostra para nós aquilo que nós estamos estudando neste tópico, a lei moral escrita no coração. Então, moralmente, o homem deveria entender que há um Deus, ok? Mesmo desconhecendo o nome, ou a história, ou etc. Por isso que eu estou dizendo, a questão da lei moral natural, ela é desvinculada da Bíblia, porque nós conhecemos sobre Deus por causa da Bíblia Sagrada. No entanto, estes dois textos comprovam que há uma consciência, um tribunal interior, que é o título, inclusive, desta lição, né? Que nós, talvez, quando estudamos ou pensamos, né, na questão da psicologia, vamos concluir isso, que isso existe,
mas que a Bíblia está nos ensinando que existe e que é de Deus para o propósito de acusar ou defender, e isto vai ser levado a um tribunal no final, quando Deus vai julgar esta pessoa, ok? Não vou entrar nos pormenores, porque este é um assunto que talvez alguns de nós vai ficar, não é assim. Então não vou entrar neste caso agora, eu vou dizer o que está escrito, e é o que está escrito é o que nós estamos aprendendo hoje. E no de Romanos 1, nós entendemos isso, que Deus está esclarecendo-nos que as pessoas, em ver a criação, vão entender que há algo maior por trás dela e que devem honrar a um Deus, a este Deus criador, ok? Segundo subtópico é lei civil ou nacional. Ou seja, nós estamos estudando as leis que regem a consciência. Quem não tem país, constituição, não tem uma sociedade estabelecida neste nível, não é? E, na verdade, é até difícil, porque mesmo as tribos têm um tipo de constituição, não escrita talvez, mas falada, que todos vivem por aquela regra. Esta regra da tribo seria a lei civil ou a lei nacional deles. Mas nós que vivemos em países, não é, com suas leis, com as suas constituições, entendemos isso muito melhor. E Deus deu à nação de Israel, antes de se tornar uma nação propriamente dita, de ter uma terra, não é? Ele deu a lei civil ou nacional de Israel. E o que nós entendemos da lei civil ou nacional, ela provém, na maior parte das nações, da lei moral, que já está no coração de todo homem. Porque para todo homem matar é um mal contra o seu próximo, quase todas, eu acho que todas as leis escritas neste mundo, leis civis, vão estar contrária ao homicídio e assim por diante. No entanto, a lei civil ou nacional, ela é diferenciada uma da outra, de país para país, de tribo para tribo, não é? Mas ela existe, nós vamos olhar com certeza no contexto bíblico, que é o contexto de Israel. Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 ao 4, o texto diz: ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa o quite. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuíres. E nós vemos aí esta palavra de Deus para o povo e, na verdade, dizendo, olha, se você se lembra, Deuteronômio estava historicamente a ponto deles entrarem na terra prometida, ok? Então, toda esta lei que ele estava repetindo ou recolocando para o povo no livro de Deuteronômio é para que eles se lembrassem dela, escrevessem elas e vivessem por elas na terra, como diz no último versículo que nós lemos, que ele haveria de dar. Ou seja, eles estavam a ponto de se tornar uma nação estabelecida como, entre aspas, qualquer outra nação. Ele disse, eu vou te dar a terra, uma terra abundante. E uma das leis que ele fez é essa lei da remissão, ou seja, alguém que te tomasse emprestado só podia te dever até 7 anos. Quando chegasse no tempo da remissão, era sua obrigação, se ele fosse judeu como você, não é israelita, é melhor dizendo, se ele fosse israelita como você, é seu irmão, você tinha que perdoar esta dívida para que não houvesse pobre, é o que diz o Senhor Deus para o seu povo. Ele disse, se for estrangeiro que te pediu emprestado, não, você pode continuar com a dívida com ele, mas entre os teus irmãos você não vai lá. Então você veja que isso é uma lei só para Israel. Nós podemos aprender algo moral por ela e podemos, eu posso até dizer, devemos aprender, porque reflete a moral do nosso Deus. Mas esta lei, por exemplo, é uma lei civil, é para Israel. Agora, por acaso, esta lei foi dada por Deus, não foi um grupo de anciãos de Israel que sentou para escrever a lei civil do povo, né? Diferente das outras nações que o fizeram assim. No caso de Israel, a lei civil de Israel, durante o tempo da história bíblica, nós vemos que foi dada por Deus. E este fator foi o primeiro aí, eu vou colocar mais um aí no capítulo 16 de Deuteronômio também. Primeiro, segundo e terceiro versículo diz, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome.
Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. O que a gente vê aí? Festa nacional. Todas as nações decidem os dias de feriado, dia que nós, como nação, vamos celebrar alguma coisa. Esta nação, nação de Israel, também por Deus, Deus decidiu alguns dias que vão ser celebrados, né? E as festas aí eram um pouco maior, não era só um dia, 7 dias está dizendo aí, né? A celebração, enfim, todos os detalhes estão escritos na lei de Deus, mas estas leis não são para nós. Esta lei é um dos exemplos da lei civil ou nacional, que era para Israel. Êxodo 22, versículo 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha, 4 ovelhas. O que é isso? Código penal, né? Eu penso que é isso. Eu não sou da área de direito, então, se eu falar alguma besteira, e os irmãos que são, me desculpem, por favor. Mas, o que é isso? Se você fizer um mal, a penalidade da lei muda de país para país, de tribo para tribo, de comunidade para comunidade. Geralmente é escrita, mas há lugares que não é. Mas não deixa de ser escrita, mas todo mundo sabe naquelas comunidades que não escrevem. Todo mundo já sabe, se fizer isso, acontece aquilo. E aí, para Israel, era escrita esta lei, portanto, o roubo, dependendo do que fosse, deveria ser pagado desta maneira. A penalidade é essa. E para cada pecado, para cada problema com a lei de Deus, que foi dada a Israel, no caso, a lei civil de Israel, ok? Havia penalidade diferente, inclusive a morte, não é? O apedrejamento e a morte, a expulsão do meio do povo, todas essas eram penalidades passivas dentre o conjunto da lei que foi dada por Deus a Israel. Então, mas estas são leis civis para Israel, então não são a nossa lei. Podemos aprender sobre Deus através delas? Sim, podemos. No entanto, esta lei não é para nós. A moral é de todos nós, crentes ou não crentes, Deus colocou no nosso coração. Mas há um terceiro tipo de lei, que nós vamos falar agora, a lei de Deus ou a lei espiritual, que essa só é aprendida perto de Deus, no melhor dos sentidos. A maneira de aprender mais facilmente, talvez seria a única maneira em verdade que nós podemos aprender a lei de Deus espiritual, é pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele dá testemunho da lei junto à nossa consciência. Ele trabalha aplicando, ele trabalha dirigindo, se eu posso dizer, não é? A lei de Deus que já está estabelecida e já foi revelado o que ele quis revelar na sua palavra, ok? O Espírito Santo pode trabalhar, pode guiar, pode trabalhar junto à nossa consciência, tá? No entanto, o crente também tem consciência fora do Espírito Santo. Amém? Amém? E a consciência é regida por aquilo que a gente conhece da palavra. Às vezes você faz uma coisa e diz, meu Deus, mas isso a palavra de Deus diz que não seja assim. Ou algumas vezes você tem uma escolha e você diz, mas a palavra de Deus me diz que seja assim, você faz aquilo. O que está regendo a sua consciência? Se você conhece a palavra de Deus, você tem a possibilidade de reger pela palavra de Deus. Você também, como crente, é regido pela lei civil, né, do seu país. É natural. Passar num sinal vermelho, virar ali ou fazer coisas, enfim, uma série de leis civis que são distintas, diferentes de país para país, né, mas que você também é regido por ela. Se você for passar, você sabe que está indo contrário, está desobedecendo a lei civil e, portanto, a sua consciência também vai te acusar. E a lei moral e natural que está em todo ser humano vai funcionar assim também. Vamos ler os exemplos aí, os textos da lei de Deus ou a lei espiritual. Mateus capítulo 25, nós vamos ler 4 versículos, o 27 e o 28, depois o 38 e o 39. Diz assim o texto. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Vamos ao 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, o que nós encontramos aqui é a primeira pregação formal de Jesus no seu ministério. E ele começa essa pregação depois das beatitudes, né? Ele começa com este texto aí, fazendo uma nova apresentação da lei de Deus. Quando ele diz, ouviste o que foi dito,
ou que os antigos, ele está se referindo exatamente pelo que ele fala à lei de Moisés. Só que a lei de Moisés não foi estabelecida por Moisés, foi dada por Deus a Moisés e entregue ao povo, ok? Então Jesus agora vem e diz, olha, até aqui vocês aprenderam esta lei. Esta agora vai ser chamada de antiga. E por isso que nós chamamos ele de o Antigo Testamento, ok? E agora ele diz, agora, daqui em diante, enquanto a lei dizia que você não pode adulterar, de aqui em diante, se alguém adulterar no seu coração, já olhar, cobiçando, desejando, adulterou. Eu já estou ensinando a vocês, já fez. Em seu coração, já adulterou. Ou seja, houve já uma falha, um pecado. Portanto, a sua consciência, dentro do tempo que nós estamos vivendo, este Novo Testamento, esta dispensação que nós vivemos agora da graça, se você e eu, como crentes, no nosso coração, nós desejarmos alguém, se eu e você somos casados e desejarmos outra pessoa, né, fora do nosso esposo, da nossa esposa, então nós estamos adulterando no coração. No momento que a gente olhar e tiver qualquer sentimento, a nossa consciência vai nos acusar. Ok? Você pode passar por cima da consciência, mas que a consciência vai acusar? Vai. Por quê? Porque nós estamos sendo regidos pela lei de Deus e esta lei agora é espiritual. Ela deixou só de ser um encargo civil que estava no Antigo Testamento, apesar de que haviam coisas espirituais ali também, mas de maneira geral ela era colocada num nível mais civil, ok? E agora você vai aprender, você vai entender e você vai viver a lei de Deus, que tem, na verdade, a mesma cláusula, mas uma realidade espiritual diferenciada, e é a que nós vivemos. O segundo ponto aí que Jesus falou, ele na verdade ele falou alguns mais, ele falou do olho por dente, né? Fez mal para você, você paga com a mesma moeda. No entanto, ele disse, não, vocês agora não podem resistir ao mal. Então, torna-se honestamente muito mais complicado. Ao mesmo tempo, a realidade do Novo Testamento nos dá com ela, principalmente no tempo que nós vivemos, depois que desceu o Espírito Santo, a possibilidade de viver plenamente. Por quê? Por causa da presença do Espírito em nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 9 a 17, é a maneira prática, e textos como esse está em todo o Novo Testamento, da lei de Deus ou a lei espiritual. Ela não tem cláusula no sentido, se você fizer isso vai pagar aquilo, vai acontecer aquilo, vou apedrejar, vou fazer, pelo contrário. Quando alguém quis apedrejar, a gente até acho que vai ler este versículo aí na frente. Se alguém quis apedrejar uma mulher que realmente foi pega no ato adulterando, e realmente a lei dizia aquilo, mas a resposta de Jesus provocou que a lei de Deus espiritual entrasse em precedência do que a lei de Moisés, a lei civil de Israel. Ele não negou a lei civil de Israel porque era de Deus, mas ele mostrou na prática e todo mundo entendeu perfeitamente que a lei de Deus espiritual, ela é superior. Romanos 12, versículo 9 a 17 diz, o amor seja não fingido. É uma lei? Deus está mandando? Tá. Mas veja que não tem... É uma lei espiritual. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Tá aí, é imperativo. Tá mandando a gente fazer, mas não é uma cláusula com o mesmo entendimento que uma lei civil. Estamos percebendo a diferença? Que coisa linda, não é? Que coisa linda. Eu fiquei encantada com isso. E esta é a lei de Deus e a lei espiritual. Ela engloba, presta atenção que isso é muito bonito, toda a lei moral do Antigo Testamento. Quem lê o Novo Testamento vai encontrar em perfeição toda a lei moral do Antigo Testamento. Você não vai encontrar cerimonial, porque a cerimonial era para os judeus e ela era provisória para apontar para Jesus. Então não faz sentido mais aquelas cerimônias que apontavam para Jesus, porque Jesus já veio. As leis que eram civis para Israel também não faz sentido porque eram para a nação. Mas toda lei que é moral, ela vai ser repetida no Novo Testamento. Todas.
Amém? Nós entendemos e aprendemos agora numa dimensão, como Jesus falou, olha, tem essa dimensão que era que vocês entendiam, agora a dimensão é aqui. E Paulo fala muitas delas aí. Vamos continuar. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Veja quantas coisas, né? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. O que mais? Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É lei? No sentido mas é uma lei espiritual. Abençoe, não amaldiçoe a ninguém. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas. Eita! Mas acomodai-vos aos humildes. Eita! Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E na verdade o texto continua, a gente podia seguir aí. Mas textos como esse você vai encontrar por todo o Novo Testamento. De Jesus falando, a Paulo falando, a Pedro falando, João falando. São leis espirituais. É uma dimensão diferente daquilo que a gente, como ser humano, estava acostumado, até inclusive o tempo de Israel, o tempo que Jesus veio, né? Mas ele apresentou este novo mandamento, no melhor sentido, essa nova dimensão espiritual, e hoje nós a conhecemos. Gálatas 5, 22 e 23, um texto conhecido nosso, que é o fruto do Espírito, e é por isso que eu disse para você, a chave de nós podermos ser fiéis, viver na presença de Deus, buscarmos a perfeição que somos chamados, sede perfeito porque o vosso Pai é perfeito. Para nós, como seres humanos, a gente diz, gente, é impossível ser perfeito. Mas a presença do Espírito Santo em nós faz ser possível. Nós podemos nos segurar na impossibilidade, ou nós podemos nos segurar na possibilidade e buscar mais de Deus, darmos mais vazão ao Espírito de Deus e vermos que a natureza do Espírito Santo, que frutifica isso que nós vamos ler aqui, vai continuar e vai aumentar em nossas vidas. Gálatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. Está aí. Existia uma lei que o povo conhecia. Então, agora, Paulo está explicando agora para os irmãos ali da Galácia que quando nós que temos o Espírito Santo, permitimos, vivemos uma vida em comunhão com ele, ele vai frutificar naturalmente. E o fruto do Espírito é visto nestas realidades. Ora, estas realidades cobrem tudo que é o contrário à carne, à inimizade, à injustiça. Traz o homem em verdade a uma perfeição. E ele está dizendo, olha, não tem lei no mundo que possa falar contrário ao que o Espírito Santo vai frutificar em vocês. Então, o nosso trabalho como crente é simples. Porque o Espírito Santo frutifica isso naturalmente. Contanto que você não extinga o Espírito. Lembra aquele texto que diz? Não extingais o Espírito. Tem gente que está pensando que é só nas coisas de falar línguas e coisas espirituais. Não, é em tudo. É em tudo. Ok? Então, ao invés da gente extinguir o Espírito, nós devemos alimentar o ser espiritual e menos o carnal. E como é que se alimenta o espiritual? Lendo a palavra de Deus. Estando em comunhão, falando com Deus, conversando, gemendo aos pés do Senhor, orando, entregando as nossas necessidades ao Senhor. Quanto mais nós estamos fazendo isso, mais estamos alimentando o nosso ser espiritual, mais o Espírito Santo vai frutificar estas coisas em nós, e também se nós estivermos matando a carnalidade, porque se estiver alimentando um pouquinho do Espírito aqui, 15 minutos de alimentação espiritual e 10 horas de alimentação da carne, irmão, o assunto não vai funcionar muito bem, não. Vai dar mais fruto o quê? É a carne ou o Espírito que vai dar mais fruto? 15 minutos contra 10 horas, né? Isso funciona para qualquer coisa da vida. E as coisas espirituais vai funcionar do mesmo jeito também, ok? Então, nós não alimentamos a carne, ou o mínimo, né, que nós conseguimos. E, quando eu digo alimentar a carne, por favor, não estou falando de comida, estou falando das coisas humanas, de tomar atenção, de viver, priorizar as coisas que são deste mundo, né, daqui de baixo. Ora, naturalmente o Espírito Santo vai fazer isso e nós vamos estar vivendo sem uma regra a lei espiritual, a lei de Deus. Esse é que é o interessante do Novo Testamento.
e que traz uma beleza ímpar, que quanto mais eu penso nisso, mais eu fico, meu Deus, que sabedoria, mas ao mesmo tempo deixa a gente sem ter direito de acusar quase ninguém, irmãos, porque a maneira que Deus faz é tremendo, só Ele pode. Mas o padrão nos chama, nós que tememos a Deus, a pelo menos buscar mais, aperfeiçoar, caminhar neste caminho de aperfeiçoamento em relação a Deus. E cada um caminha o seu caminho. Glória a Deus. E eu vou deixar aqui mais um versículo, e este, se você achar por bem de deixar de fora, porque complica um pouco as coisas nele. Mas eu vou deixar para você, se você não achar que fale, fica pelo menos para mim, para você como professores, a gente vai comer este alimento aqui. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 21, o texto diz o seguinte: para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Ora, o contexto desse aí é Paulo dizendo, eu me fiz de tudo para com todos para ganhar. Como assim, ganhar o quê? Salvação, tá? O contexto aí, você pode ler todo ele aqui, lindo este texto. Mas num dos pontos que ele se fez judeu para ganhar os judeus e etc., ele se fez como quem não tivesse lei. E é uma pergunta muito interessante o que isso significa. Mas o que quer que signifique, porque eu não vou me aprofundar muito aqui, o que quer que signifique, Paulo se colocou no contexto de apresentar o evangelho, não no contexto de levantar uma igreja dos sem lei. Ele disse o seguinte, eu fui procurar aos sem lei, como me apresentei como que sem lei, como um deles, no melhor sentido aqui, tá? Mas ele diz, não estando sem lei. Ou seja, eu não nego em nenhum momento a lei, mas a lei que me rege é a lei de Cristo. E claro, ele está falando para uma igreja mista que tem também aqui, em alguns deles, bem claro e evidente, a lei de Deus do Antigo Testamento. Então ele disse, quando eu vou a eles, eu não estou abandonando a lei, nem a lei do Antigo Testamento, nem a lei repetida no Novo Testamento, mas pelo contrário, eu estou debaixo dessa lei de Cristo. Que aqui entre nós é este mistério que eu dei uma pinceladinha para você aqui, quando nós estudamos este tópico. Não há uma formalidade. Isso nos deixa não muito bem, porque é complicado. Então, o que está certo? Até onde? E aí, irmãos, quando a Bíblia esclarece mais sobre isso, mais complica para a gente, ser humano. Porque é um texto que a gente vai estudar daqui a pouco, mas eu já vou adiantar aí, porque eu estou sentindo a gente já entender alguma coisa disso aqui. Ele diz assim, se você fizer, o fraco, ele vai fazer uma coisa, ele não pode fazer uma coisa porque ele se sente pecando. E aí o texto diz, a gente vai ler esse texto aqui, que o comentarista mandou a gente como parte, né, do estudo. Ele diz, e se ele fizer, ele vai estar pecando. Presta atenção, vou repetir. Uma pessoa fraca, ele chamou essa pessoa de fraca. E a cabeça dele diz, a consciência dele diz, eu não posso fazer isso, ok? Paulo chamou ele de fraco. Aí ele diz, se essa pessoa que é fraca e pensa que fazer isso é pecado, ainda que para nós a gente sabe que não é pecado, mas para ele chamou ele de fraco. Mas se ele fizer, ele está pecando. Tá aí a questão da consciência. Então eu não vou caminhar mais, eu vou te deixar com esse pensamento, porque também eu fiquei, tá? Ficou e ainda está aqui na minha cabeça, mas eu estou ainda mais apaixonada, no melhor sentido, pela Bíblia Sagrada, pela sabedoria de Deus, aleluia, pela graça de Deus. E quanto mais nós vamos encontrando estes textos, mais nós ficamos desta maneira. Então vamos dar graças a Deus, depender de tudo, e nós caminharmos naquilo que a nossa consciência, diante de Deus, do conhecimento da palavra, vamos caminhando. Antes de julgar, vamos caminhar nós para frente, aleluia, para mais perto de Deus. Existe a lei de Deus e a espiritual, claro, nós conhecemos sobre ela e estamos falando desta beleza maravilhosa e que é mistério, como nós estamos vendo aqui. É mistério, irmão. Aleluia, a profundidade dela nós só entenderemos quando sairmos desta prisão que não é no melhor sentido, é uma bênção, mas dessa nossa realidade humana. Então nós estudamos o primeiro tópico, as leis que regem a consciência moral, para todos, civil, para cada nação ou
a etnia, lei de Deus e espiritual para o contexto da igreja. Segundo tópico, o funcionamento da consciência. A consciência faz 3 coisas. Ela acusa, em primeiro lugar, a acusação, ela expõe o problema. Quando a consciência acusa, se expõe o problema. A defesa, ela rebate ou justifica o problema. E terceiro, a restauração, que só vem do arrependimento e confissão. Segundo tópico da nossa lição, ensinada pelo nosso pastor, a comentarista, o funcionamento da consciência é o mesmo aqui. Acusação ou expor do problema. Capítulo 3 de Gênesis. Vamos começar com este que é, primeiro, a realidade do primeiro homem, mas também foi proposta para o nosso estudo aqui na lição. Capítulo 3, versículos 7 a 10 de Gênesis diz: então foram abertos os olhos de ambos. Tá aí. Começaram a ver, ok? E conheceram. Tá aí. Conheceram, entenderam, ficou claro que estavam nus. Pronto. Quando você descobre que está nu, você foi pela sua consciência acusado. Caramba, estou nu. Então, este conhecer e ter sido aberto os olhos, eu sei que foi uma acusação pela reação deles. Porque olha o que eles fizeram depois. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, eles foram cobrir. Por quê? Porque a consciência acusou que aquela nudez era mal, era errado, era de vergonha. Tá aí. Ninguém falou nada, irmãos. É a consciência. É a consciência. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pelo costume dele, a viração do dia. E aí o que Adão fez? Se escondeu, Adão e sua mulher, da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Temor. Sentir-se nu ou ver-se nu e se esconder, todas são palavras, reações que mostram que a consciência dele o acusou. Ele temeu. Se a consciência não acusasse, ele não teria que ter medo de Deus. Todo dia ele se encontrava com Deus. Mas ele temeu desta vez. Ele sentiu o desejo de se esconder de Deus desta vez. E do nu nós já falamos sobre isso. Então, a consciência da pessoa, por isso que quando as pessoas os usam no estudo de dispensações, falam deste período, antes da consciência, da inocência, e o período da consciência já de Adão aqui. Segundo Samuel 24 e 10, outro exemplo, o caso de Davi. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora ao Senhor peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ou seja, ele fez uma coisa que como rei ele tinha o direito de fazer, mas lá na consciência dele, diante da lei de Deus, da lei espiritual de Deus, ele sabia que ele pecou contra Deus. E na mesma hora o seu coração doeu. Então essa é a reação, principalmente em nossos dias que temos o Espírito Santo. Escute, por favor, a não ser que você endureça o seu coração e não dê mais ouvido ao Espírito Santo. Também isso acontece. Se você viu uma vida de não dar ouvido, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tem um versículo que é clássico, tá? Mas, de maneira geral, quando nós nos aproximamos do pecado, nós sentimos algo, ok? Até aquilo que nós desconhecemos na razão, o Espírito Santo nos faz entender, tem alguma coisa errada aqui. Essa pessoa está falando comigo, alguma coisa não está bem nela. Você pode não saber o que é. Dê ouvidos. Se é uma coisa que eu aprendi dessa lição, dê ouvidos à voz do Espírito dentro de você. Porque é isso que mudou no contexto do Antigo Testamento para o Novo Testamento. As leis já não estão escritas em tábuas de pedra. O contexto nosso aqui é outro. Existe a lei de Deus escrita? Sim, existe. Mas, inclusive, a maneira de nós sobrevivermos ela, que ninguém até o tempo de Jesus poderia ter, é por causa da presença do Espírito Santo. E Davi sentiu aí e se condoeu. Então, este condoeu é a acusação da sua consciência, mas regida pelo quê? Pela lei moral? Pela lei civil? Pela lei de Deus. Talvez aqui, civil e de Deus. Ok? João capítulo 8, 7 e 9, é o texto que nós mencionamos, diz: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. A acusação ali foi legal, foi correta, era a lei, não é? E, no entanto,
Jesus propõe a lei de Deus e a lei espiritual para todos e diz, olha, quem tiver o direito porque não pecou, não tem pecado na sua vida. Tá? Não tem pecado na sua vida, seja o primeiro. Então, ele colocou um estatuto da lei de Deus e disse prontamente, façam. E naquele momento, o que aconteceu? A acusação da consciência em relação a quê? Em relação à lei de Deus, à lei espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Não é pecado dar glória a Deus na classe escola dominical, não, né, irmão? Porque eu dou e me sinto muito feliz. E eu espero, abençoada é a classe que quando eu estou ensinando, eu posso ouvir 1, 2, 10 glórias a Deus na classe. Não é para virar culto, mas também se virar, né, com todo respeito, não vai que ninguém vai ficar cantando, nem fazendo nada das outras coisas de culto. A pessoa de Deus deve ter sempre lugar no nosso meio. O Espírito Santo. Sempre, irmão. Todo tempo é bagunça? De maneira alguma. Toda ordem. Mas quando ele der graça ao nosso coração, vamos nos alegrar, irmãos. Afinal de contas, a escola dominical é um discipulado. E o que nós queremos? Crentes robôs? Ou crentes que sejam livres e vivam a liberdade espiritual? Tudo isso é parte da lei de Deus. Então nós mantemos o padrão. Mas se o Senhor alegrar num momento e nós quisermos a glória a Deus, tá tudo certo, amém? Glória a Deus. Então, olha lá, falou a lei de Deus e cada um deles foi acusado, e ao ser acusado, eles foram honestos e cada um foi deixando a pedra e indo embora. Primeiro, funcionamento da consciência, a acusação. Segundo, a defesa, Gênesis capítulo 3, versículo 11 ao 13. A defesa da consciência, ela tenta, de maneira geral, fazer duas coisas. Ou rebater, dizer não fui eu, é outro. Ou justificar o problema. Não, eu fiz porque, ou mais. Fiz mais. Irmãos, por quê? Mais, ou passar para outro. É a nossa consciência tentando tirar. O pastor explica isso aqui para nós, né? Este rebater ou este justificar não é a maneira própria de responder à acusação quando nós estamos diante da lei de Deus, né? A maneira, como nós vamos ver no próximo tópico, principalmente se houve um erro, se houve um pecado, é se arrepender e confessar. Mas vamos lá, o rebate e a justificativa, porque com certeza há muitos exemplos, né, sobre isso. Gênesis capítulo 3, 11 a 13, Deus disse, quem te mostrou que estavas nu, Adão? Comeste tu por acaso, ou esse por acaso foi meu, viu? Da árvore que eu te ordenei que não comestes? Tá aí a pergunta. Adão respondeu a pergunta? Disse sim, comi. Não. A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Ou seja, passei a culpa para outra. Comi, mas foi por causa da mulher. É o mais, lembra que eu falei aqui? E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. É assim, mesma coisa, eu comi. Até que eles confessaram. Mas não foi 100% culpa minha, tá? O problema é que a serpente me enganou. 1 Samuel capítulo 15, versículo 13 a 15. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que eu estou ouvindo? Aí Saul disse, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Ora, este tópico aí, Deus falou, deu ordem a Saul e o povo, e mandou e especificou. Ele diz, olha, não deixa o rei, não deixa um animal, não deixa nada. Não era sempre que Deus fazia isso. Mas dessa vez ele disse. E é um aprendizado muito grande pra gente. Porque muitos de nós, muitas vezes, nós obedecemos a Deus em parte. E quem lê este texto vai entender como Deus se ofendeu. E a pergunta é se a gente se importa com Deus se ofender? Quero crer que sim. Então é um aprendizado para nós. Deus se ofendeu. Porque eles mataram. Mas não fizeram como o Senhor lhe tinha mandado fazer. E aí, está aí. Essa e outra coisa, duas coisas que Saul fez assim, e completou o ciclo da justiça de Deus, porque na segunda, por boca de Samuel, Deus disse a ele, o seu trono, o seu reinado aqui terminou. Então, o que aconteceu?
ele justificou. Ele diz, olha, nós não matamos todos, mas não foi para a gente comer, não foi para a gente se alegrar, não foi para a gente ter riqueza. Não, para oferecer a Deus. E muitas vezes essas coisas que a gente diz como crente é enganoso. Uma das mais comuns entre nós queremos financeiro, queremos ser rico para construir o reino de Deus. Queremos para poder dar mais para os missionários. Semelhante. Porque em algum momento há uma acusação de Deus, se somos crentes, se estamos na presença de Deus. Essa palavra é a mesma. Se você ouve ou lê esta palavra, vai te acusar. Se o teu coração amar o dinheiro, não está dizendo do dinheiro. O dinheiro não tem problema. É como o outro ídolo, nada é. Mas quem vê como nada? É mais fácil ver como um ídolo, né? Aleluia. E às vezes, então, a gente, pelo Espírito de Deus, acusa alguma coisa. Fala, olha, o teu coração está indo meio longe nisso aí, viu? Presta atenção, essa sua parceria aí. Não. E aí vem a desculpa. Não, mas se eu fizer... Então, tá vendo aí? Então, essa é a realidade em todas as áreas da nossa vida, irmãos. A nossa consciência vai sempre tentar, nós que estamos caídos, né? Mesmo estando no caminho da salvação. Escute, por favor. A tendência natural do homem caído é se defender. Em alguns casos, alguns são diretos. É Davi. Davi era um homem, talvez por isso seja um dos fatores que dizia, segundo o coração de Deus. Ele errou, mais feio do que talvez nenhum de nós, crentes, pudesse fazer tais pecados como Davi fez. No entanto, quando Natan chegou na frente dele, contou a parábola e disse, esse homem és tu, Davi? O homem na mesma hora se arrependeu. Terceiro subtópico, a restauração. Então, a consciência só é restaurada porque a Bíblia diz que nós devemos viver numa boa consciência. Crentes, interessante, né? Crente deve viver numa boa consciência. Então, se ela está me acusando ou está na vida de defesa, tem uma coisa, se a tua consciência está te defendendo muito, abre o olho para perguntar como é que está essa história aí. Porque a restauração da consciência só existe através do arrependimento da confissão. Salmo capítulo 32, 1 a 5, também texto que o comentarista deixou para nós. Eu adicionei pessoalmente o de 28 e 13 de Provérbios. Salmo 32, de 1 a 5 diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. É bem-aventurado, é feliz. E cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, ou seja, perdão, não imputa mais, em cujo espírito não há engano, ou seja, não está se defendendo, passando para o outro. Bem-aventurado, é feliz o crente. Aí ele diz, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão, a consciência, junto à mão de Deus, talvez, eu não sei se era a mão de Deus, mas ele sentia que era a sua mão de Deus que pesava sobre mim. Até o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, Senhor, perdoaste a maldade do meu pecado. Ele perdoou. Mas o Salmo já começou, porque ele viveu isso como experiência. Ele começou a dizer, bem-aventurado, é feliz o crente. Por quê? Porque todo este pesadelo da consciência vai tudo embora, mas tem que sair, tem que se arrepender, tem que deixar. Versículo 13 de Provérbios 28 diz, o que encobre, ou seja, esconde as transgressões, nunca vai prosperar. Eita, irmão, se a gente pudesse só levar este versículo para nós, né? Qualquer uma transgressão, qualquer uma. Quando você sentir vontade, olha, é fácil, sentiu vontade de esconder. O que aconteceu com Adão, gente? Sentiu vontade de esconder, quer esconder da mãe aquela amizade, quer esconder do marido aquela amizade, mesmo com aquela mocinha, com aquela irmã, com aquela amiga. Quer esconder das pessoas da igreja, quer esconder de você mesmo, fazer assim meio que mais ou menos. Abre o olho, tá errado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quem está dizendo isso? É Deus ou é a irmã que é radical demais? Ou de menos? Mas os que a confessa e deixa, isso é se arrepender de verdade. Porque confessou e deixou, este alcançará a misericórdia.
Então, nós falamos do funcionamento da consciência para acusar, para defender e restaurar. E, em terceiro lugar, os defeitos da consciência. 3 defeitos que ele ensina para nós aí. Primeiro, uma consciência cauterizada, ou seja, endurecida. Segundo, uma consciência fraca. Ele usou a palavra legalista, eu não usaria por causa do entendimento de legalismo hoje, mas, enfim, está colocado aqui e não está errado, com certeza. E terceiro defeito, a contaminada ou corrompida. A cauterizada ou endurecida é exemplificado por estes 2 textos aí. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ok? Então, tem homens, o contexto de Paulo aqui é da igreja, que estão mentindo, falam sempre mentiras. Falam sempre mentiras. Tinha até profetas assim, lá no Antigo Testamento. E Deus, quando deu a lei, aquele texto de Deuteronômio, pertinho tinha um que falava disso. O que fazer com os profetas que profetizam falsamente? Ok? Mas até hoje, pronto. No contexto aí do Novo Testamento, Paulo dizendo, são homens que hipocritamente falam sempre mentiras. Mas é interessante que eles têm um problema de consciência. Ah, então não é só a veia, as artérias que ficam endurecidas por aquilo que nós consumimos, pela nossa realidade de vida, o que nós fazemos na vida. Não é só a artéria humana do coração, mas a artéria espiritual também. Cauterizada, endurecida, a consciência deles já não acusa mais. E eu vou deixar casado com isso o texto de Provérbios 29:1, que diz, o homem que muitas vezes repreendido endurece o coração a servir, vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. O que Deus nos está ensinando aí? É que o normal de Deus é repreender muitas vezes. Quem lê o livro de Jeremias e Ezequiel, irmão, se cansa. Principalmente Jeremias, porque é demais. Tanto que Deus fala, tanto que Deus repete, tanto que Deus lembra para eles que já falou, que já repetiu. Mas o homem que é repreendido muitas vezes e endurece o coração, foi o caso da nação, vai ser quebrantado sem que haja cura. E eles foram quando foram levados para a Babilônia. Ou seja, vai chegar uma hora que não vai funcionar mais, está cauterizada, ela simplesmente não tem mais pressão, fisicamente falando, neste paralelo. Então estes homens, quando mentiram a primeira vez, sentiram a mentira. A segunda também, mas o que fizeram? Deram desculpa. Não, é pro bem da obra, é para fazer isso, é para crescer. Afinal de contas, eu sou humano, eu também preciso. Tudo isso. E eu não estou aqui, não use isto em nome de Jesus para acusar, não. Porque pode deixar que o juízo está na mão de Deus e Deus vai fazer o que ele precisa fazer. E na hora e com quem ele precisa fazer. Vamos deixar de ficar julgando. Vamos julgar a nós. Porque nisso nós fazemos bem. Deixa Deus julgar. E com isso eu não estou deixando ninguém de fora, não. Porque Deus é que não vai deixar ninguém de fora. Mas se eu viver de julgamento, quem vai morrer sou eu. E não vou estar vivendo segundo a lei espiritual de Deus. Será que alguém ainda tem coragem de dizer amém? Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. Então tá aí. Primeiro defeito. Cauterizada, endurecida. Então cuidado. Por isso que eu falei. Quando eu estava estudando aqui, eu falei, gente, a chave é não deixar de dar ouvido ao Espírito Santo. Porque a verdade é que ele fala. Quem de nós pode dizer o contrário? Ele fala. Ele fala. Nós chegamos perto do pecado, ele grita. Mas nós damos uma desculpa na mesma hora. Não, porque só um pouquinho, só porque também aquela pessoa... é um irmão que tá ali, né? Faz, a gente não pode, vou ficar sem graça. Ou não, eu preciso só um pouquinho. O Espírito Santo falou, corre, foge, obedece. O Espírito Santo falou, você já pecou, mandou você pedir perdão. Vai lá na cara dura e pede perdão. Não endureça o seu coração. A voz do Espírito Santo é precioso demais o que nós temos. É precioso demais o que nós temos. E porque muitos endurecem, estamos vendo uma igreja cauterizada, que sabe fechar o olho e balançar, que sabe chorar pelas misérias humanas, e as misérias humanas sempre existirão até o fim da nossa jornada. Chorar por miséria qualquer um faz.
por problemas, por dificuldades na família, por problema da saúde. Você pode chorar dentro da igreja, vai chorar fora dela, é tudo igual. Nós estamos sendo enganados. Mas o maior e o mais importante é dar ouvido àquilo que é não uma lei, não um endurecimento, não a regra, como muitos nos acusam. Quando nós aprendemos e vivemos este evangelho verdadeiro, a lei de Deus escrita no nosso coração, que junto ao Espírito Santo em todo o tempo anda conosco e nos alerta e nos diz, mas o mistério, a vitória está em dar ouvidos. Segundo defeito, uma consciência fraca. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7 ao 12. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7 ao 12, diz: mas nem em todos há conhecimento. Porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então tem gente que, se comer o do ídolo que foi sacrificado, a consciência dele diz que não está certo, e se ele comer, fica contaminado. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Porque se comemos, nada dentro de nós. Se não comemos, nada nos faz falta. Não faz diferença. Essa é a verdade, esse é o conhecimento. Mas vede que essa liberdade que eu e você temos não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ele chamou de fracos aquele que pela sua consciência acha errado, é pecado, se sente contaminado se comer algo que foi sacrificado aos ídolos. Versículo 10. Porque se alguém vir a ti que tem ciência sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? Isso quer dizer o seguinte, se o irmão fulano faz, se o presbítero faz, eu acho que eu posso fazer também, né? Só que na consciência dele, diz claramente, não. Isso não é lugar para crente. E pela tua consciência, ou conhecedor ciência, que tem conhecimento teológico, que tem ciência, eu e você, vamos fazer aqui como exemplo, tá? E pela tua consciência, perecerá o teu irmão fraco. Por que ele perecerá? Porque ele pecou contra Deus. Porque a consciência dele acusou e se ele fizer, ele está pecando. É interessante demais isso aqui, gente. E pela tua ciência e minha, vai perecer o irmão fraco pelo qual Cristo morreu por ele. Ora, pecando assim contra os irmãos, nós pecando assim contra os nossos irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, estamos pecando contra Cristo. Então, o que nós estamos vendo aí? A realidade de uma consciência fraca. Existem consciências fracas? Existe pessoas que tudo é pecado para ele, isso não pode, ou se escandaliza, existe. Agora, a pergunta para nós que temos ciência é o que deve ser feito em relação a eles. Segundo o que eu aprendi aqui, claramente, ele diz, nós não podemos usar da nossa liberdade para ferir, para ofender e fazê-lo pecar, porque é o que nós estamos fazendo. Capítulo 14 de Romanos, versículo 1 ao 6, é outro exemplo. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco, olha aí de novo, o fraco, consciência fraca, come só legumes. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Será que a gente pode aprender isso, irmão? Oh, Deus, como eu tenho aprendido nessas últimas lições. Coisa que eu tinha consciência, mas agora pela palavra está evidenciando de uma maneira tão incrível ao meu coração que eu não tenho mais para onde agradecer a Deus por isso. Ouça mais, e eu vou ouvir também. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé, ó Clay. Mas vai estar firme, porque poderoso é Deus para o firmar, é Ele, não você. E você também é outra verdade. Um faz diferença de dia em dia. É sábado, é domingo, é terça, é papá. Outro julga que todos os dias são iguais. Cada um diz a palavra de Deus esteja... Olha que coisa de sabedoria. Ó, leva essa, professor. Você que gosta de pensar sobre isso, né? Estamos juntando essas peças aqui dessa lição. Olha lá, escuta isso daí. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, ou seja, na sua consciência. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz.
O que come para o Senhor o come porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. E não está nada errado, porque no fim, no contexto todo, você vai ver aí. Deixa o assunto com Deus. Agora você, pela sua consciência, de acordo com a lei de Deus, julgue a sua vida. Amém? E não seja de tropeço, pelo contrário, facilite para aquele que você entenda que seja fraco. Não vai dar escândalo. Amém? Será que aprendemos alguma coisa? Eu aprendi e estou contente com Jesus. Então, há defeitos na consciência. Ele chamou de defeito, o pastor chamou de defeito, e a Bíblia chamou de fraco, enfermo e etc. Mas nós temos que cuidar dos enfermos, dos fracos. Até porque, quando nós estamos fracos, ou estamos enfermos, nós queremos uma mão amiga e de amor, e Deus a tem, e a igreja deve ser igual. Então, há defeitos de cauterização, há fraqueza e há a contaminação ou corrompida. O pastor nos cita o exemplo de Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. No versículo 15 diz que a consciência destas pessoas estão contaminadas. E o versículo 16 mostra como isso é visto do lado de fora. Que beleza a palavra de Deus. Como é que nós podemos ver ou entender que há uma consciência, porque ele está contaminado, mas eu não sei, e talvez até a própria pessoa não saiba. Mas a Bíblia diz que estes confessam que conhecem a Deus, falam, mencionam a palavra de Deus, mencionam o nome de Deus, estão dentro do contexto da igreja de Deus, mas negam-nos as obras, ou seja, o fruto de obras deles são abomináveis para Deus, não para nós, que inclusive essas pessoas vão estar falando acerca daquilo que para eles é importante. E talvez para nós, na nossa carnalidade, nós até vamos gostar. Estou falando para Deus. São abomináveis para Deus. São desobedientes. E são reprovados nas obras dele diante de Deus. Ok? Então, estes são um exemplo dos contaminados. A consciência deles está contaminada por uma vida, eu diria aqui, de pecado. Mas eu proponho 2 outros versículos, 1 Timóteo 4:1, porque aí seria contaminada e corrompida por causa de algo que eles abriram o coração, ok? Este aqui, no contexto que eu estou vendo aí, eu não sei nem se essa pessoa foi em algum tempo salva, teve experiência de salvação, de limpeza. Eu não estou julgando porque eu não estudei bem o contexto disso aqui, tá? Mas eu me questiono pelas próprias palavras deste pequeno contexto de 2 versículos aí. No entanto, os que nós vamos propor aqui são dentro da igreja, mas que também pode ser contaminado ou corrompido. Capítulo 4, versículo 1 de 1 Timóteo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Se apostatou é porque era parte da fé, 100%. Era crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas apostatou, deixou a fé, abandonou a fé, o caminho apertado e está contrário a ele. Este está com vírgula aí, nem é ponto e vírgula, está bem conectado. Eles apostatarão da fé, fazendo o quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Como é que os espíritos enganadores e doutrina quando fala doutrina, está falando de ensino. Então, os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios vão vir ao ouvido dessa pessoa e vão causar, é como a erva daninha junto da outra plantação. Já tem a palavra plantada, mas alguém plantou, e nós conhecemos isso pela parábola de Jesus, né? Uma erva daninha, mas essa pessoa não vigiou, deixou crescer e tornou-se uma árvore frondosa que o levou a se apartar da fé. Em verdade, apostatar da fé. Há sintomas espirituais. Se você é um crente de verdade, você já sabe o que é ter paz de crente. Você sabe o que é ter alegria de crente. E você não precisa do cantor tal cantar para você ter alegria de crente, não.
Você tem alegria com o hino da harpa, da irmãzinha, até que não tem uma voz muito boa, mas você tem alegria. Você tem alegria em ler o versículo bíblico. Você tem alegria, você tem alegria. Não precisa de grande poesia, de ver o sol e a flor, a coisa toda. Não, você não precisa de nada disso, irmão. Você tem alegria, você conhece. Você conhece a paz de ser crente, você conhece a alegria de ser crente. Você conhece o desejo de ir para a igreja, de estar com os irmãos, mesmo que a irmãzinha, às vezes, faz uma coisa, que ela te fez isso, aquilo, mas você conhece esta alegria, ok? Quando nós estamos contaminados espiritualmente, estas coisas vão sucumbir, vão parar. A gente vai ficar amargo por dentro. Isso é enfermidade espiritual. Tem um monte de gente dentro da igreja tentando tratar isso com psicologia. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai melhorar daqui, piorar de lá, virar para a esquerda, para a direita. Por quê? Porque são enfermidades espirituais. E alguns, inclusive, vão chegar a apostatar da fé por causa dessa contaminação. Então, a consciência ela pode ser contaminada. E por que eu digo a consciência? Agora vamos fechar aqui para entender onde a consciência fica. É que antes a consciência julgava junto com o Espírito pela lei de Deus. Você é crente. E é o contexto aí. Mas como você deixou aquilo ali entrar e disse não é verdade, agora você começou a julgar as coisas dentro ou por causa destas doutrinas que a Bíblia está chamando aqui. Eu não nomeei elas, mas a Bíblia está chamando elas de doutrina de demônio. E como é que eu e você sabemos? Pelo diagnóstico das coisas que nós estamos vivendo. Se eu não tenho paz, se eu não sei ser paciente com nada nem ninguém, pelo contrário, eu estou odiando alguns irmãos na igreja. Se eu não tenho mais alegria por dentro, eu só tenho aquele sorriso falso de gerente de banco, como a gente diz na nossa terra, e com perdão do gerente de banco, irmãos. Tomara que sejam os crentes que tenham um sorriso de crente para dar aos clientes, amém? São sinais, são sintomas, sentiu sintoma, e se é de doença espiritual, não passou com oração, vá para a igreja, para o ciclo de oração e ore, peça, clame e chore. Enquanto há arrependimento, por favor, escute, por favor. Tem sintoma, corra. Não passou, use a arma maior, jejue. Meu pastor me ensinou isso e até hoje, pela graça de Deus, eu já fui picada na vida. Já. E dei ouvidos à voz do servo do Senhor, que diz, minha filha, isso é espiritual. Só com jejum. Nós buscamos ao Senhor em jejum e o Senhor deu vitória. Hoje eu estou livre, de volta a sentir. Agora eu posso entender quando Davi diz no Salmo 51, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Tá aí, ele conhecia e sabia que naquele momento não tinha mais dentro dele. Então, se a consciência foi contaminada, faça antes que apostate, porque muitos apostataram. Vou deixar mais um texto aí, Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Tá aí doutrina aparecendo de novo. Doutrina, ou seja, o que se ensina. Ah, o evangelho é isso. É para ali, é para cá, faz assim, Deus falou aqui, Deus falou lá. Todo vento de doutrina. Pelo engano de homens que com astúcia e o como tem, enganam fraudulosamente. Então o engano vai mudar a consciência do crente, que foi levado. A consciência vai nos julgar de acordo com a doutrina que nós recebemos. Se eu e você estamos na sã doutrina não é para a Assembleia de Deus, sã doutrina não é para a Igreja de Deus, sã doutrina é para a Igreja fulana de Deus, nada. Sã doutrina é para todos os crentes, é para todos, incluso estes que eu mencionei. Então, se nós estamos caminhando por vento de doutrinas, são as novidades, pronto. Quer saber o que é vento de doutrina assim fácil para a gente mais ou menos entender? As novidades. E é engraçado que os da novidade agora, a nova moda, inclusive dos teólogos, principalmente aqui nos Estados Unidos eu vejo muito isso. É novidade para agora, mas os Augustinho e o fulano do Justiniano, e lembra dos nomes dos pais lá, não sei da onde, das Cafungó, falou assim, ele estava defendendo aquilo. O meu padrão não é Augustinho. Que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus. O nosso padrão é e tem que ser a palavra de Deus. Ou esta é a nossa sã doutrina, ou nós podemos, como os demais, escolher qualquer coisa.
Então, ela pode estar contaminada. E vai se contaminar com o quê? Com estes ventos que nós tomamos como verdade e agora começamos a julgar. Por exemplo, o vento das profetadas, que muitos de nós chamamos de profecias. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. A palavra profética. Usa a tua boca na palavra profética. Fala profeticamente. Mas não sei que Bíblia eles estão achando isso. É vento. Mas aí você começa a julgar tudo. A tua vida é. Ai meu Deus, será que eu falei profeticamente isso vai dar errado? E porque eu falei profeticamente eu tenho que cuidar das minhas palavras, porque a minha palavra é profética. Aonde, irmãos? Aonde? Me mostre, por favor, e eu estou disposta a escutar. São consciências contaminadas. Que nós possamos ser e continuar sendo. Pela ajuda do Espírito Santo de Deus, julgar, a nossa consciência nos julgue. E nos ajude pela santa palavra do Senhor, que vai ser a mesma. E é linda e maravilhosa como nós acabamos de estudar hoje. Vai para além do nosso juízo mesmo que a gente tem uns com os outros. Vai para além. A graça de Deus é grande. Aleluia. E graças a Deus que nós estamos nela. Que Deus abençoe você ricamente. Eu espero que realmente você tenha sido tão enriquecido como eu fui nesta lição. Em nome de Jesus. Que Deus te dê graça também a ensinar conforme o Senhor te possa fazer e usar em nome de Jesus na sua sala de aula neste domingo, em nome de Jesus. Amém.